Sou Annelise, bolsista voluntária e aluna de Arquitetura e Urbanismo pela UFOP, e irei apresentar o trabalho que estou desenvolvendo na iniciação científica da desconstrução de edifícios à estratégia de economia circular dos materiais de construção, uma revisão sistemática de literatura, com colaboração do graduando Guilherme Dantas Braga, com orientação da mestranda Propec Mariana Fernandes e orientação da professora doutora Ana Carvalho Fontes. Quase metade dos recursos extraídos do planeta são usados para habitação, construção e infraestrutura. Foram coletados pelos serviços de limpeza dos municípios brasileiros cerca de 40,5 milhões de toneladas de resíduos de desconstrução e demolição em 2018. Assim, não é possível dissociar os impactos negativos ao meio ambiente das responsabilidades da construção civil. Sua cadeia produtiva é predominantemente baseada no modelo econômico linear conhecido como pegar, fazer e descartar. Nesse contexto, no extremo oposto à economia linear, a economia circular substitui o conceito fim de vida por modelo mais econômico, resiliente, distribuído, diversificado e inclusivo. Com base nisso, a desconstrução das edificações é uma estratégia que merece destaque para a circularidade e o fechamento do ciclo dos materiais. Desconstruir significa desmontar sistematicamente os materiais de construção, visando, dentro de uma hierarquia das soluções, uma futura reutilização, reparo, remanufatura ou reciclagem. Sobre os objetivos, a pesquisa visa realizar uma investigação em artigos recentes sobre o uso potencial da desconstrução de edifícios como estratégia de economia circular por meio do reaproveitamento dos materiais de construção. Dentro desse propósito, tem-se os seguintes objetivos específicos: apresentar os avanços de pesquisas sobre o projeto para a desconstrução nos últimos 5 anos, de forma a ressaltar e explorar os resultados já adquiridos, identificar quais materiais de construção possuem maior potencial de desconstrução, identificar quais materiais têm potencial de uso como matéria-prima na indústria da construção, investigar as principais metodologias abordadas nas pesquisas visando o reaproveitamento dos materiais de construção. Uma revisão de literatura foi conduzida a partir do método Systematic Search Flow. Esse método é composto por 4 fases principais. Essas fases são divididas em definição do protocolo de pesquisa, análise, síntese e escrita. Foram encontrados 136 artigos, dos quais 45 foram descartados por estarem duplicados e 62 estavam fora do enfoque da pesquisa. A partir disso, 29 artigos foram selecionados para estudo. Buscou-se investigar nos artigos recentes publicados entre 2017 e 2021. Falando agora dos materiais estudados, o quadro apresenta as principais características de acordo com as camadas de construção ao qual estão relacionados. Os edifícios com estrutura de aço são indicados pelo seu alto potencial de desconstrução, pelo uso de ligações a seco, o que facilita a separação de suas peças. Para edifícios com estruturas de madeira, pregar e intertravar suas peças permitem um grau razoável de desconstrução e boas chances de reutilização. Já os pré-fabricados de concreto podem ser projetados de forma modular e adaptável, por essa razão são associados a métodos de montagem a seco e uma maior facilidade de rapidez de desmontagem. Já estruturas de concreto, aquelas moldadas em situ, são consideradas mais difíceis de separar, sendo assim o concreto é tipicamente reciclado ou descartado em um aterro sanitário. Para paredes, a placa de gesso pré-fabricada tem potencial para ser a melhor opção da construção civil em termos de desmontagem e reciclagem. Já os blocos de concreto, apesar de apresentarem alta resistência, não são uma boa opção no período de manutenção e recuperação pós-demolição devido à sua falta de flexibilidade. Assim, os pré-fabricados são excelentes candidatos à desconstrução. O quadro 2 apresenta um resumo dos estudos sobre recuperação dos produtos construtivos em alvenaria. As possibilidades de reciclagem incluem as aplicações em camada de base ou subbase de pavimentos, a substituição parcial do cimento Portland e o uso como agregados para a produção de argamassa. Esse tipo de aplicação é interessante, pois demonstra que a reciclagem pode ser utilizada para produzir materiais potencialmente desmontáveis. Em resumo, a recuperação dos materiais, seja por reuso ou reciclagem, não só diminui a quantidade de resíduos de demolição, como também diminui a necessidade de produção de novos materiais. As possibilidades de recuperação dos materiais de construção por meio da desconstrução requisitam elementos de projeto que viabilizem esse processo.
Os componentes pré-fabricados, como os de concreto, destacam-se nas pesquisas voltadas à desconstrução pela sua praticidade de remoção em um ambiente e montagem em outro, sendo possível aproveitar o material de forma ágil e dar a ele um novo destino sem a necessidade de descarte. As estruturas de madeira podem ser pregadas ou intertravadas, facilitando assim a desmontagem e o reaproveitamento futuro do material. Além disso, as estruturas de aço podem ser ligadas a seco e são indicadas pelo seu alto potencial de desconstrução. A alvenaria tem grande importância ao país devido à sua rapidez em construção, baixo custo, técnica simplificada, além de ser uma construção tradicional. Assim, é evidente que implementar novos métodos construtivos tem implicações sociais, culturais e econômicas. Com esse estudo, entende-se a importância da desconstrução para a economia circular dos materiais, bem como estratégias usadas desde a concepção das construções podem contribuir com a desconstrução de um ambiente passivo a se moldar de diferentes formas e em diferentes contextos. Como possibilidade de trabalhos futuros, são necessárias novas pesquisas em relação a elementos de camadas de cobertura e de fundação, então torna-se relevante a investigação dessas camadas. O fim de vida do material se torna um novo ciclo, permitindo que as construções se renovem, evitando entulhos e gerando aproveitamento consciente dos recursos finitos. Assim, gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil PROPEC, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação próprio UFOP e ao Departamento de Engenharia Urbana, DEURB, e Departamento de Engenharia Civil, DECIV, pelo apoio na realização e apresentação dessa pesquisa.